Salve, salve, galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, galerinha, realidade brasileira e assunto que todos os concursos acabam por abordar. Lembrando a vocês que na última aula nós estávamos abordando questões sobre mudanças climáticas. Caracterizamos algumas agendas, em torno de conferências para poder minimizar essas problemáticas em relação às atividades antropogênicas que vão contribuir para tais mudanças. Mas antes de mais nada, fique ligado, aqui é o A Prova Mais Enem dos concursos. Um projeto, do nosso querido e famoso governo do estado do Maranhão, trabalhando por todos. Então, galerinha, você que nessa retinha aqui final, cara, você não baixou aí o seu material, não faça isso não. QR Codezinho aqui do lado, linkzinho, clique e dê aquela estudada e vamos macetar. Bem, galerinha, então, vamos lá. Mudanças climáticas. Uma pergunta bem interessante. O que fazer em relação a essas questões climatológicas? A gente sabe que as mudanças em torno do clima, elas acabam afetando não só um fator econômico, mas também um fator social, um fator político, Porque quando se fala de mudanças relacionadas à condição climatológica, isso significa que essas mudanças, elas são tidas principalmente por uma interferência do homem. Lembrando a vocês, vale aqui, recapitular, que tais interferências antropogênicas, elas são fruto de diversas atividades econômicas. Porém, nós temos que fazer a seguinte análise. Quais são as principais atividades econômicas que, de certa forma, acabam por contribuir para essas mudanças climáticas? E aí nós temos em destaque o setor primário, quando se refere à agricultura, à atividade pecuarista, e o setor secundário, da atividade industrial, que vai contribuir para a emissão de gases, que vão contribuir tanto para o efeito estufa e por uma problemáticazinha natural, que eu falei para vocês em momentos anteriores, de aquecimento global. Galerinha, pelo amor de Deus, vocês não vão me cometer este erro, pelo amor de Deus. Aquecimento global vem muito em concurso? Vem. Mas, lembrando a vocês que esse tipo de problema é um problema natural intensificado pela ação antropogênica. Quando nós iniciamos esse assunto de mudança climática, eu deixara bem claro para vocês que, na escala temporal do nosso planeta, sempre houve constantemente mudanças relacionadas a essa condição. Entretanto, dos bilhões de anos, tais mudanças acabavam acontecendo de uma forma natural. Quando nós temos o surgimento do homem, o homem deixa de ser nômade, se torna sedentário através da Revolução Agrícola. Ao longo dos séculos, aí nós temos Revolução Industrial, Revolução Verde, a expansão das atividades econômicas, o crescimento populacional que vai afetar de uma forma direta tais mudanças. Porém, a pergunta: o que fazer? É bem interessante que quando eu me deparo com esse tipo de questionamento, isso me faz voltar alguns anos aqui, quando a população mundial chegou a atingir o patamar de 7 bilhões. Hoje, nós estamos aí mais de 8 bilhões. Mas, voltando aqui aos 7 bilhões, só deixando claro para vocês que a população mundial não possui mais 7 bilhões, tá? É porque alguns anos atrás, quando o mundo chegou a esse contingente de 7 bilhões, capa de uma grande revista, a revista Veja. E aí fez a seguinte pergunta, E aí, planeta, o que fazer? E aí as mudanças climáticas, o que fazer? E aqui nós temos algumas delas. Apresentação de estudo da Agenda Elétrica Sustentável em 2030, que propõe um cenário elétrico para o país onde a eficiência energética, vamos dar um time aqui, lembrando a vocês que há uma diferença entre a matriz energética, que nós sabemos perfeitamente que não só no mundo, como também no Brasil, é o petróleo, e a gente sabe que a queima desse petróleo vai acabar liberando gases que contribuem para aquecimento e para efeito estufa.
não só a questão do petróleo, mas também outras fontes que são consideradas não renováveis e que são poluentes, que contribuem para essa problemática. Então, a visão nesse caso é substituí-las. Aquilo que nós já abordamos lá na matriz, né, energética, falando da diferença entre matriz energética para matriz elétrica. Exemplo, no Brasil, a nossa matriz, veja só, elétrica é justamente das usinas hidrelétricas. A energética é o petróleo. Então, proporcionar, criar, como já se tem, instalar, nesse caso, fontes de energias limpas, ao mesmo tempo consideradas alternativas. O meio ambiente vai agradecer. O meio ambiente vai poder, respirar um ambiente saudável. Então, uma das grandes propostas é automaticamente ocasionar essas mudanças em torno das questões energéticas. Um ponto interessante. Nós bem sabemos e bem entendemos que é um dos grandes gargalos. Isso não é apenas, do Brasil. Porque a gente sabe que um dos setores que, de certa forma, vai acabar proporcionando desenvolvimento é uma disponibilidade energética. Então, os países, alguns, já estão um pouco aí avançados, mas são poucos os países que têm a mentalidade de já estar nesse processo de mudança nas suas questões energéticas. E aí, justamente priorizar as energias consideradas, tidas, limpas, mas ao mesmo tempo alternativas. Que eu diga, uma energia solar, uma energia eólica, uma maremotriz, não é verdade? A biomassa. Então essas energias aqui, elas podem ser utilizadas. A gente sabe que o cenário político acaba dificultando. Isso é fato. As questões políticas, infelizmente, senhores, pasme, acaba se tornando o palco que contribui ainda para não inserção e modificação desse cenário, gerando, nesse caso, empregos, diminuição da demanda de energia e economizando investimento em grandes obras. A promoção de desenvolvimento sustentável é uma proposta. A gente sabe disso, lembrando que nós já abordamos, tivemos aí 2 aulas só caracterizando essa questão do desenvolvimento sustentável. Porém, lembrando aqui a todos que a educação ela é o principal. Não adianta você ter todo esse procedimento, esses protocolos, essas políticas que são louváveis, porém, se não tivermos a questão do acesso à educação. Porque a educação, como todos nós aqui sabemos, a gente sabe que existe uma frase, é a base de tudo, e realmente é uma base de tudo. Imagine só, a educação ela leva à conscientização, principalmente no que se refere à questão da educação ambiental. E aí só lembrando a todos aqui, que quando a gente fala dessa questão no Brasil, que envolve as condições climáticas, nós temos a nossa Constituição que aborda a questão do meio ambiente, que vai contribuir para a proteção do meio ambiente, que automaticamente impacta de forma positiva esse cenário. Ora, o que o artigo 225 da Constituição Federal ele acaba nos ensinando? Ele vai nos trazer justamente a questão ambiental, que nós temos, que preservar e conservar para que as futuras gerações elas possam usufruir da natureza. Mas vejam só, aquilo que o homem, ao longo aí de suas atividades, tem plantado, a natureza ela tem dado a sua resposta. E, de uma certa forma, uma resposta bem dura, que vai gerar ônus na economia de uma esfera e numa escala global. Vejam só, a gente vai colocar um exemplo bem claro aqui, o nosso estado, o estado do Maranhão. A gente pega aqui a capital do Maranhão, São Luís, e pega a ilha de Upauaçu. E aí, quando eu acabo por me referir à ilha de Upauaçu, estou caracterizando os 4 municípios, São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. As chuvas, nos últimos anos, aqui na ilha de Upauaçu, têm sido chuvas torrenciais.
Se fizermos aqui uma comparação das chuvas do século atual na ilha de Upoaçu, lá para o século anterior, muito próximo aqui na década de 90, lógico que há uma discrepância muito grande. Ou seja, o clima ao longo desses anos tem ocorrido mudanças bruscas. Ambientes que praticamente não chovia, quando chove hoje, ok, gera grandes transtornos. Aí tu chega no espaço rural, o agricultor que está ali naquela expectativa, né, daquela chuva de uma forma regular, se depara com uma chuva torrencial, destruindo, nesse caso, toda a lavoura. Então, nós temos que gerar essa conscientização. E aí, o que acontece bem aqui? Tu tem essa promoção do desenvolvimento sustentável. Nós temos que também promover a prática da educação ambiental. Nós temos que levar à sociedade essa conscientização e essa importância da preservação e da conservação do meio ambiente, da redução e neutralização das emissões de gases causadoras do aquecimento global, por meio, por exemplo, da certificação Gold Standard para projetos do Protocolo de Quioto. E aí é bem interessante aqui dar uma paradinha. Professor, o que foi esse Protocolo de Quioto? Existem duas grandes conferências ambientais. Na verdade, a gente até destaca três grandes, né? A primeira, que é Estocolmo, só que na conferência de Estocolmo, na Suécia, para deixar bem claro, eles só se reuniram, só discutiram, só debateram, mas não assinaram nada. A primeira vez que realmente os países, ao se encontrarem e gerarem discussões relacionadas a questões climatológicas de conferência, na sua primeira assinatura é Montreal, lá na década de 80. Quando chega mais adiante, na década de 90, mais precisamente 1997, Quioto foi uma conferência que já estava vendo o futuro. Vamos reduzir, pelo amor de Deus. Vamos reduzir, chegar em 2012, fazer o levantamento dessa redução. E aí veio quem? Paris, que tenta de todas as formas manter o teto geotérmico. Então, na verdade, se a gente for aqui fazer uma análise das principais conferências ambientais em uma escala global, Quioto, em 1997, ela acaba sendo uma das principais, para reduzir a poluição em países em desenvolvimento. Senhores, os países que se encontram em processo de desenvolvimento, eles poluem por demais. A China que o diga, só que a China, ela já poluiu o que tinha para poluir, essa é a verdade. Para a locomotiva da economia chinesa ser aquilo que é hoje, ela teve que poluir bastante. Hoje, tem dado certo exemplo, né? Substituindo as fontes de energias não renováveis por renováveis, alternativas e limpas. Não é à toa que a China, lógico, além de ser a segunda maior economia do mundo, é aonde hoje se utiliza-se no ranking, superou os Estados Unidos, a questão da energia eólica, a questão da energia, nesse caso, solar. E aí nós temos o mecanismo de desenvolvimento limpo, denominado de MDL. Ok? Vamos lá então? Ação na internet para o governo que reconsidere a decisão de incluir cada vez mais termoelétricas a gás de petróleo e usina de carvão para gerar energia elétrica, afastando a queima. Ou seja, o que na verdade aqui ele está propondo? Ações de conscientização. Hoje a internet ele é o veículo de maior propagação de informações, tempo real. Utiliza-se de um instrumento da era atual, né, da terceira fase e da quarta fase da Revolução Industrial, para poder justamente gerar essa conscientização. De vez em quando, o Brasil, quando ele possui uma crise elétrica, né, devido, a gente sabe que é uma dependência de chuvas, para que os reservatórios possam estar no seu volume ideal, às vezes até ultrapassa, gera muitos também transtornos, mas assim, quando há uma crise hídrica no Brasil, automaticamente afeta a nossa matriz elétrica. E aí isso gera uma crise elétrica ou uma crise energética no Brasil. E aí, para onde que a gente vai pedir help? Para onde que a gente vai pedir socorro? Justamente nesse caso para as termoelétricas,
que dependem bastante desses recursos naturais que são combustíveis fósseis, que ao queimar libera gás que contribui para vários problemas relacionados a essas mudanças climáticas. Uso do conhecimento das populações tradicionais sobre a natureza, isso é de extrema e mera importância. Às vezes, a gente fica até dizendo, mas utilização arcaica, né, com tanta tecnologia hoje, calma bem aí. A tecnologia, ela tem, lógico, como todos nós aqui sabemos perfeitamente, tem muitos aspectos positivos, mas também tem muitos aspectos negativos. Então não pensem vocês que, chegar lá, uma agricultura, um exemplo bem claro, familiar. Uma agricultura familiar, ela pode utilizar de técnicas rudimentares e não ser tão agressiva ao meio ambiente. E às vezes tu ter um instrumento tecnológico, como nós temos aí o agronegócio da vida, e ser, por se diga de passagem, né, altamente agressivo ao meio ambiente. Então, para melhor adaptar essas comunidades às novas condições climatológicas. Infelizmente, as comunidades tradicionais, né, elas acabam a que mais sofrem. Professor, mas por que essas populações tradicionais, essas comunidades tradicionais, são as que mais sofrem? Porque não possuem recursos. Há uma necessidade desses recursos, ok? Abandonar os combustíveis o quê? Fósseis. É uma das principais soluções, que é um grande desafio, por se diga de passagem, né? Um dos maiores desafios é justamente abandonar os combustíveis fósseis. Não vamos muito longe, a China, ela desativou todas as suas indústrias de exploração de carvão mineral. Já é um passo, de certa forma, positiva. Então, o primeiro desafio é eliminar a queima de carvão, petróleo e de gás natural. Este talvez seja o desafio mais difícil, se diga de passagem. A gente fica assim analisando, professor, carvão, petróleo e gás natural. Fique bem atentos ao gás natural, que muito tem ganho destaque no cenário da geopolítica europeia, né? A Europa, para suas questões energéticas e elétricas, depende muito, não só da questão de usinas nucleares, mas também do gás natural. E aí, devido a essa problemática entre Rússia e Ucrânia, né, isso acaba afetando de uma forma direta todo o continente europeu. Mas aonde eu quero chegar? O gás natural, vamos pegar aqui um derivado, butano, todo mundo sabe que é aquele gás de cozinha. Deixar o butano aberto, ele já é um perigo por si só. Então, o gás butano, quando ele é liberado, sem que haja queima, ele é mais nocivo quando há queima. Ok? Deixando essa dica aí prazerosa para vocês, certo? Os cidadãos dos países em desenvolvimento querem e supostamente merecem os mesmos confortos que se devem em grande parte da energia armazenada nesses combustíveis. Consumir menos, aí pega. Aí pega, consumir menos, porque a gente sabe que, venhamos e convenhamos, queremos sempre usufruir das benesses do capitalismo. Então, quando se fala reduzir o consumo, desculpa aqui a expressão esdrúxula na qual eu irei utilizar, né? É só quando você está aperreado. Né? O aperreio faz com que você venha diminuir esse seu consumo. Mas, né, uma segunda forma é se você é muito canhenga. Mas, se você tem uma determinada condição financeira, a questão de diminuir o consumo, ela é meio complicado. Isso, nós somos aqui bem cientes relacionados a esse tópico. Porém, é uma das estratégias. Porque à medida existe um consumo sem necessidade. O professor consumir sem necessidade, porque existe o consumo para suprir as suas necessidades e existe o consumo para suprir os seus status. Quando a gente fala de consumismo, essa palavra aqui é até de extrema importância, acaba nos trazendo a uma expressão bem legal que eu já falei para vocês em aulas anteriores sobre a obsolescência.
em que nós diferenciamos a obsolescência programada para a obsolescência, nesse caso o quê? Perceptiva. Então, o sistema de obsolescência, ela acaba nos levando a cada dia mais, e até mesmo o cenário de globalização, para que haja um consumo maior. Não é à toa que quando chega no finalzinho do século XIX, no início do século XX, nós temos um sistema de produção industrial. Hoje nós temos vários, né? Mas aí o Fordismo, que tinha como seu principal argumento o quê? Produção em massa, consumo em massa. Então, isso pegou. A indústria, os setores econômicos passam a produzir em grande escala e nós queremos consumir. Mas é um dos pontos aqui, ou seja, a diminuição do consumo, o meio ambiente vai agradecer. Então, consuma apenas para suprir as suas necessidades. Sei que é difícil, mas vai dar certo, ok? E vamos para a questãozinha, rapidinho. Venha comigo, que ele vai dizer o seguinte, ó. Sobre as principais conferências ambientais. A gente vai assinalar aqui, verdadeiro, V, F, falso. Show de bola? Tranquilo? Um dos principais resultados do Rio+20 foi a chamada Agenda 21, cujo o principal objetivo é elaborar uma proposta de ação que vise ao desenvolvimento sustentável. Senhores, a opção 1, ela já não é verídica. 2. A primeira conferência ambiental no mundo ficou conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e foi realizada em 1972. A querida e famosa Conferência de quê? De Estocolmo. Show, show, verdadeiro, bota Vzinho, 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 Vzinho. E galera, isso é concurso. Vejamos só, eu tenho aqui 4 opções, certo? Raciocínio lógico. Vamos pra cá. Na primeira não é falso? É. Então eu já elimino a letra C, já elimino a letra quem? Só a letra C. Então fica entre a letra A, B e D. A segunda é verdadeira. Beleza. Então, a gente ainda fica com a letra A, B e D. Vamos para a terceira, voltando aqui, certo? A Rio+20, também conhecida como a Cúpula de Joanesburgo. Joanesburgo, você não sabe, é uma cidade justamente da África do Sul, no continente africano, que foi realizada no ano de 2002. Verdadeiríssimo. Vamos lá então. Ó, o protocolo de Kyoto foi elaborado durante a Rio+20, aí já é falso. Aí já é falso, já é falso, já é falso. Então a opção correta qual é? Letra D. Beleza, galerinha? Tranquilo. Galerinha, não se esqueça, ó, siga a nossa plataforma lá no YouTube, vai lá no cantinho, tem lá bem bonitinho, ó, inscreva-se, você clica lá, pelo amor de Deus, e acompanhe o nosso projeto Aprova Mais Enem dos concursos. Espero por você, ó, lá na plataforma. Beijos!